Hoje temos a honra de receber a professora doutora Ana Elisa Spallonzi Queiroz Assis, da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, para ministrar a conferência Caritas como um conceito-chave para a edificação da paz. Destacamos e agradecemos a presença de membros do Núcleo de Fé e Cultura, diretores de centro e faculdade, docentes, funcionários, alunos e ex-alunos dessa universidade, bem como representantes da comunidade. Sejam todos muito bem-vindos. Lembramos que a participação da plateia ao término da conferência se fará exclusivamente pelo encaminhamento de questões escritas nos impressos distribuídos na recepção. Durante ou imediatamente após a palestra, o término da palestra, basta entregar aos assistentes posicionados nos corredores da plateia e as questões serão encaminhadas à mesa. Nós convidamos assim ao palco o professor Dr. Peter Panuto, diretor da Faculdade de Direito e representante do Núcleo de Fé e Cultura da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, que irá apresentar a convidada e acompanhá-la nos trabalhos que seguem. Convidamos também professora doutora Ana Elisa Spallonzi Queiroz Assis, da Faculdade de Educação da Unicamp. Passamos a palavra ao professor Peter, que apresenta a convidada e coordena os trabalhos que seguem. Bom dia a todos, a todas. Vou fazer uma breve apresentação da professora Ana Elisa. Possui graduação em Pedagogia pela PUC Campinas, mestrado em Educação também pela nossa universidade, graduação em Direito também pela nossa universidade, foi minha aluna, com muita honra, doutorado em Educação pela Unicamp, atualmente professora da Unicamp, coordenadora associada do curso de Pedagogia, pesquisadora do Laboratório de Políticas Públicas e Planejamento Educacional. Tem tanta sigla aqui, Ana, que eu vou dar uma... vamos lá. Me perdi aqui. Coordenadora do Laboratório de Gestão Educacional, ambos da Faculdade de Educação da Unicamp, e do Laboratório de Ensinagem de Redes Técnicas e Sustentabilidade Socioambiental, Fluxus, da Faculdade de Engenharia Civil. Foi professora convidada da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, bem como da Unidade Pedagógica Universitária e Didática de Direito da Universidade do Chile. Tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas públicas educacionais, sociais e ambientais, direito, hermenêutica e interpretação jurídica, formação docente e interdisciplinariedade. Bem, esse aqui é uma pequena apresentação da professora Ana Elisa, mas o que mais toca é o fato dela ser egressa de nossa universidade. Tenho um carinho especial pela Ana por conta dela ter sido minha aluna e tenho acompanhado o seu progresso como professora, sabe como poucos trilhar essa relação entre o direito e a educação e trabalhando em especial recentemente com os direitos humanos, né? E é uma felicidade, viu, Ana, de ter aqui. Recentemente esteve na China, na Alemanha, e agora está aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar de novo aqui na PUC, nesse lugar. Como o professor Peter falou, 75% da minha formação foi feita nesta casa, então é sempre muito bom poder voltar aqui e conversar com as pessoas que se encontram aqui hoje.
Eu queria iniciar agradecendo, em especial, ao professor Peter, por quem eu também tenho muito carinho, por ter sido meu professor e termos continuado com essa relação bastante respeitosa ao longo do tempo, por ter indicado meu nome para estar aqui hoje, e ao Núcleo de Fé da PUC de Campinas, por ter endossado essa sugestão. E eu espero, no dia de hoje, conseguir conversar um pouco com vocês sobre alguns ensaios que tenho feito quando penso um pouco no comportamento humano, nas relações humanas. Então, a ideia da nossa conversa no dia de hoje é fazê-la em 4 grandes etapas, né? Uma primeira delas com uma introdução, porque é importante destacar o lugar de onde eu falo, a relação desse tema com o colóquio, o coração da nossa discussão de hoje, que é a relação entre paz, desenvolvimento integral e o sistema de prestações totais não antagônicas de Marcel Mauss. E aí eu vou fazer uma indicação do que seja, qual é a minha compreensão desse contexto de uma discussão sobre paz, o que eu entendo sobre educação e sua relação ao desenvolvimento integral, as contribuições de Marcel Mauss que quero trazer para dentro desta discussão e como a gente converge esses elementos, para entrarmos, então, na identificação de que aquilo que deve ser trocado neste sistema do Marcel Mauss é caritas, que eu chamo de o dom de caritas. E dom aí está no sentido de Marcel Mauss, e não para aqueles que leram as encíclicas no sentido utilizado das encíclicas, que tem a ver com o divino, né? E, discutindo o dom de caritas, fala um pouco sobre a dignidade humana, que é aquilo que é o princípio norteador que justifica o uso de caritas nessas trocas, e a compreensão de caritas como um conceito de caráter universal, para que a gente possa encaminhar aí as nossas considerações finais. Tá? Bom, com relação a essa proposta introdutória, né, existe um lugar de fala, e eu trago uma frase do Wittgenstein, e eu a literatura, né, chamou de o novo Wittgenstein, porque é um autor que tem 2 fases, né, e essa segunda fase dele está diretamente vinculada à virada linguística, em que ele vai dizer o seguinte: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Então, o que eu trago para vocês hoje está delimitado do meu lugar de fala. Que lugar é esse? É um lugar de mulher, pedagoga, jurista, professora universitária e pesquisadora de que área? Da área de políticas públicas, com destaque ao direito à educação e hermenêutica jurídica. Então, qualquer coisa que saia dessa situação, pode ser que seja um lugar em que eu precise de maior contribuição. Daí o objetivo também de vir aqui conversar com vocês hoje. Aquele que fala também espera que se estabeleça um diálogo. E eu fico à disposição para dialogar com vocês dos seus respectivos lugares de fala. A relação entre o tema e o colóquio, ela surge da seguinte forma. No início do ano, houve um congresso internacional em que havia uma discussão sobre paz e direitos humanos, e neste congresso eu apresentei um ensaio com a mesma temática, Caritas como um conceito-chave para a efetivação da paz na educação em direitos humanos. E o professor Peter tomou conhecimento disso e achou que tinha alguma relação com o que nós iríamos discutir aqui hoje, né? Mas o mais interessante é que essa relação de que ele falou, e no momento em que eu aceitei a vir aqui falar com vocês hoje, a princípio ela parecia, claro, você vendo só os títulos do colóquio e das propostas, fala assim, não, tem relação sim. Quando eu me debrucei na leitura das encíclicas, eu devo confessar que fui surpreendida, pois essa relação se tornou ainda maior, tanto que eu fiz algumas modificações, inclusive no artigo que eu vou apresentar para a publicação, a partir dessas novas informações, novos fatores e discussões que eu acabei tendo contato. Bom, lendo a encíclica, é importante dizer que a origem dessa discussão, né, em termos de provocação, da minha parte, ela vem porque eu sou alguém que estuda uma análise institucional. Eu falo de instituições quando falo de políticas públicas. Então, eu falo de poder judiciário, eu falo de poder legislativo, escola, políticas sociais, mas não necessariamente das pessoas que estão envolvidas
nesses ambientes, nessas instituições. E isso tem me incomodado há algum tempo, porque eu sinto que a instituição ela pode ser absolutamente idônea. Entretanto, as ações e as relações humanas acabam deturpando esta idoneidade que a gente percebe nas instituições, né? Nós sabemos que o Joe Rawls tentou, aí, com o véu da ignorância, fazer com que a gente pensasse essas instituições e as nossas atitudes de maneira a superar quaisquer tipos de desigualdade que nós viéssemos, porventura, a ter numa sociedade. Não com muito sucesso, né? Tanto que a Amartya Sen vem e vai dizer, olha, a gente precisa pensar essa superação ao longo do caminho. Não dá para imaginar uma situação hipotética e trabalhar com essa hipótese. A gente tem que ver o que de fato acontece na prática. Enfim. Então, essas perturbações dessas relações humanas que têm sido constantes de autodestruição do ser humano e destruição do outro é o que tem me incomodado. E ao ler a encíclica Populorum Progressio, e eu já peço desculpa de antemão, acaso eu fale uma dessas expressões em latim equivocadamente, do Papa Paulo VI, de 1967, nota-se aí uma preocupação do autor com o desenvolvimento humano integral diretamente relacionado ao desenvolvimento social. Então, na primeira parte, ele vai falar em desequilíbrio, choque de civilizações, a flexibilização da compreensão da propriedade privada enquanto um conceito e até mesmo um direito tido como incondicional e absoluto, o uso dos rendimentos para o desenvolvimento interno, em primeiro lugar, e não com vistas exclusivas ao capital internacional, dos efeitos colaterais da industrialização, com destaque aí para a necessidade de erradicação do analfabetismo, entre outras. Na segunda parte, ele vai destacar a assistência, o dever da solidariedade, do diálogo, da equidade nas relações comerciais, até chegar na caridade universal, culminando numa afirmação, que aqui eu cito, abre aspas, de que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Mas esse desenvolvimento compromissado, esse desenvolvimento crítico, né? É claro que o lugar de onde eu falo é bastante diferente daquele que o Papa Paulo VI está falando, mas eu não posso deixar de notar que existem alguns fatores convergentes na minha inquietação e naquilo que ele expõe na sua encíclica. E eu acho que, nesse sentido, a gente vai poder, então, dizer que esse contexto é o contexto em que vai estabelecer aí os pontos de partida de hoje. Então, entrando na primeira parte, que é o coração da nossa discussão de paz, desenvolvimento humano integral e o sistema de prestações totais não antagônicas, a ideia do tema hoje é refletir, problematizar, por meio de uma abordagem interdisciplinar sobre um processo educativo que possa ser entendido a partir de um sistema de trocas de caritas, visando o desenvolvimento humano integral e, para tanto, é necessário estabelecer algumas coisas. A primeira delas é como eu estou entendendo esse contexto de paz, a segunda, o que é educação e o que vem a ser esse sistema de trocas, e, por fim, o que vem a ser esse sistema de trocas, né? E depois eu justifico caritas como esse conceito-chave. Então, em primeiro lugar, quero estabelecer com vocês aqui que contexto é esse de discussão sobre paz. E muitas são as formas que eu poderia usar para justificar essa relação com o desenvolvimento humano integral. Acho que se a gente pegar cada um dos temas, por exemplo, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente pode ter vieses diferenciados dessas abordagens, né? Consolidando num debate plural ao longo de vários anos. Então, a gente não pode ignorar determinados fatores já pré-estabelecidos numa discussão de paz. E apenas para que a gente foque na contemporaneidade, estando aí de acordo com as encíclicas que são a luz da nossa discussão, eu acredito que o Prêmio Nobel ele tem condições de confirmar, ao longo de mais de um século, essa consolidação de pluralidade. E, para isso, eu selecionei alguns itens aqui para vocês verem a diversidade de fatores e de temas que são considerados como temas que tocam nessa discussão de paz. Então, nós temos aí, em 1901, o suíço Henri Durand, com a criação da Cruz Vermelha. Em 1930, o sueco Nathan Söderblom, líder do movimento ecumênico. Em 1945, o norte-americano Cordell Hull, por ser um dos fundadores das Nações Unidas. Em 1946, a norte-americana Emily Greenbaum, presidente honorária da Liga Internacional de Mulheres pela Paz e pela Liberdade. Em 1975, o soviético Andrei Sakharov, por sua campanha pelos direitos humanos. Em 1979, a albanesa Madre Teresa de Calcutá, pela luta contra a pobreza na Índia. Em 1992, a guatemalteca Rigoberta Menchú Tum, pela campanha em favor dos povos indígenas.
A queniana Wangari Maathai pela defesa dos direitos ambientais em 2004 e a mais reconhecida e comentada atualmente, a paquistanesa Malala Yousafzai, por sua luta contra a discriminação das crianças e jovens pelo direito destes à educação, com foco na educação das mulheres, né? Então, esse é um contexto de discussão de paz. Já existe muita gente, há muito tempo, tentando estabelecer um estado de paz. E é preciso que a gente reconheça esse contexto. Em segundo lugar, o que eu entendo por educação e desenvolvimento integral, né? A educação, para mim, seria esse espaço de problematização e efetivação de uma dinâmica de relacionamento que nos leve ao desenvolvimento humano integral. E eu gostaria de dizer aqui que, consequentemente, a paz. É claro que eu não vou tratar isso como uma questão de causa e efeito, mas eu espero que um desenvolvimento humano integral nos leve a uma situação pacífica, a uma situação de boa convivência, né? A educação, nesse contexto, ela é entendida, então, enquanto prática social. E, nesse sentido, eu estou apoiado em Paulo Freire, né? O Paulo Freire vai dizer que a educação ela tem condições de proporcionar desenvolvimento em ambientes absolutamente plurais, né? E na educação, a gente tem 3 grandes ambientes, segundo Maria da Glória Gon, professora também já aposentada da Faculdade de Educação, né? Ela vai falar em ambientes formais, que são as escolas, as instituições educacionais, em ambientes não formais, que seriam essas atividades de ONG ou paralelas, mas que não têm necessariamente uma estrutura escolar por trás delas, e os ambientes informais, que seriam essas relações que nós temos em casa, com os nossos amigos, as relações particulares, que acabam sendo ambientes também de desenvolvimento de processos educativos, né? O tipo de educação que se almeja num contexto de prática social, então, é aquela que proporciona desenvolvimento integral do ser humano, devendo essa perspectiva ser o eixo do processo educacional de qualquer sociedade democrática com vistas ao bem comum. Também, na encíclica Solicitudo Rei Socialis, vai ao encontro dessa forma de ver o desenvolvimento integral humano. E aí eu coloquei uma parte dela para nós aí, em que vai dizer: os povos ou as nações têm também eles direito ao seu desenvolvimento integral. Ora, este se implica, como se disse, os aspectos econômicos e sociais, e deve compreender igualmente a respectiva identidade cultural e a abertura para o transcendente. Em caso nenhum, a necessidade do desenvolvimento pode ser tomada como pretexto para impor aos outros o próprio modo de viver ou a própria fé religiosa. Ou seja, é a compreensão de que existem vários caminhos, várias formas, várias maneiras de desenvolvimento integral. E o fato delas serem diferentes não quer dizer necessariamente que vão culminar num resultado que seja indesejável. Muito pelo contrário, serão somatórias que vão fortalecer um bom resultado. Um resultado de desenvolvimento, um resultado crítico, um resultado de paz. Em Caritas in Veritate, fala-se, e abre aspas aqui, em fazer interagir os diversos níveis do saber humano. E nós já vimos discutindo na educação há bastante tempo de que as pessoas elas têm diferentes inteligências, para citar o Gardner aí, né? Eu não gosto de falar de competências e habilidades, eu tenho bastante dificuldade com esses termos. Eu prefiro falar em inteligências. Então, as pessoas elas têm mais facilidades com determinadas coisas do que outras. Um exemplo muito superficial que eu vou dar aqui, eu, por exemplo, às vezes tenho dificuldade de somar 2 mais 5. Quando eu fazia vestibular, eu tive que escrever a tabuada numa folha para não perder tempo fazendo a conta, porque eu não sabia de cor, né? Então, o que é isso? Você vai me julgar só porque eu não tenho essa facilidade? Não, é porque esse tipo de inteligência matemática concreta e imediata, eu tenho mais dificuldade, mas não quer dizer que eu não tenha lógica. Né? Então, existe aí uma necessidade de você reconhecer e respeitar essa diversidade de saberes dos indivíduos. Nessa perspectiva educativa, então, é possível compreender a educação enquanto um local de efetivação de um sistema de prestações totais, tendo como base a teoria do Marcel Mauss. E eu vou dizer o que significa esse sistema, então, de prestações totais. A contribuição que eu trago do Marcel Mauss aqui, ela é extremamente importante porque é como se a gente pudesse entender que a educação
ela é esse sistema. Veja, eu não estou inventando a roda, a ideia aqui não é inventar nada novo, né? A ideia é assumir que a educação é este sistema de dom, que ele vai dizer. E o Mauss, assim como o Durkheim, vai entender que é necessário estudar os fatos sociais como coisas. Mas a noção de fato social para ele, ela é ampliada, porque para ele as coisas, os objetos manufaturados, as armas, os instrumentos, os objetos rituais, são elas mesmas fatos sociais. Ou seja, a coisa tem, portanto, um caráter interdisciplinar. A gente pode dizer, então, que a coisa ela seria não só algo em si mesma, mas também o seu contexto, né? Analisando, então, as formas de circulação de bens, de trocas e de doações em diferentes sociedades, Mauss começa a investigar o caráter voluntário, livre e gratuito, mas ao mesmo tempo obrigatório e interessado das obrigações de dar, receber, e na tradução em português está restituir, mas o correto é dar de volta. Em inglês é mais interessante, porque a restituição parece que você está devolvendo exatamente a mesma coisa, quando na verdade dar de volta é tentar devolver aquilo que lhe foi dado, mas porque existe um contexto, você jamais consegue devolver exatamente a mesma coisa. Então, aqui eu estou substituindo a expressão, na tradução em português, de restituir, por dar de volta. Essa situação em que ele vai estudar, vai ver essa discussão de trocas, né, de doações, nas sociedades ditas primitivas, né? Esse sistema de prestações totais, que a gente pode chamar aqui de sistema de dom, e essa expressão dom também foi o que a tradução para o português conseguiu trazer, porque em inglês é gift, né? Então é presente. Então, entendam aí que o dom, eu vou falar mais um pouco especificamente disso, mas é mais do que dar, porque deve-se considerar esse contexto. Ele não vai se confundir, esse sistema de dom, com um sistema de trocas comerciais. Tá? Porque as coisas são tratadas e se comportam como um prolongamento do sujeito, vez que as coisas trocadas nunca ficam completamente desligadas daqueles que as trocaram. Elas estabelecem uma comunhão e uma aliança indissolúveis. Esse sistema ultrapassa todas as sociedades, porque o dom está em todo lugar, embora não seja o mesmo em toda parte. Ou seja, não interessa o tipo de território que estabelecemos ou o tipo de grupos que identificamos, o dom ele vai estar acima dessas situações. Porque ao dar algo, você não está necessariamente pensando nessas limitações territoriais ou grupais. Estes bens ou coisas que são protagonistas destas trocas no sistema de dom ultrapassam o universo dos objetos materiais. Eles podem ser uma dança, uma mágica, um nome, um apoio no conflito de guerra, a indicação do professor Peter para eu estar aqui hoje. Pode ser qualquer coisa, não é um objeto. Pode ser também um objeto, mas não só isso. A maior inquietação, então, do Mauss era compreender que regra de direito ou que interesse faz com que a coisa recebida seja obrigatoriamente dada de volta. O que me faz, uma vez que o professor Peter me indicou para estar aqui hoje, me sentir com vontade ou na obrigação de devolver esta gentileza que ele me deu. E é claro que eu jamais vou poder devolver a mesma coisa, porque o que ele me indicou para fazer aqui hoje está acontecendo agora, nesse momento. Isso jamais vai acontecer de novo, na mesma situação. Principalmente porque eu não sou o Peter e o Peter não sou eu. Então, ele definiu que a análise do dom ela exige duas grandes coisas. Considerar a relação entre aquele que dá, o doador, e aquele que recebe, o donatário, e que esta relação envolve 3 tipos de obrigação, que a gente já falou deles: o dar, o receber e o dar de volta. E para explicar o motivo pelo qual se dá, o Mauss estabelece uma hipótese que nós vamos assumir como verdadeira. Que hipótese é essa? O que obriga a dar é precisamente o fato de que dar obriga. O momento que eu recebo alguma coisa, me deixa constrangido o suficiente para querer devolver aquilo que recebi. Mesmo que eu não precise daquilo que eu ganhei. Então, por exemplo, se eu dou uma caneta, você pode ter 250 canetas, ainda mais uma Bic, né? Embora a Bic sempre suma. As minhas somem, não sei o que acontece com elas. Mas você dá uma caneta para alguém, a pessoa pode não precisar dessa caneta. Mas o que eu dei não foi a caneta. O que eu dei foi o gesto. E o gesto de dar a caneta é que me move a devolver essa caneta. Não necessariamente a mesma, mas o gesto que me foi dado.
né? Nessa lógica, a recusa seria equivalente a uma declaração de guerra, pois recusa-se uma aliança, uma comunhão. É como fazer desfeita de um presente, né? O dom, então, é esse ato voluntário, pessoal ou coletivo, que pode ou não ter sido solicitado por aquele que recebe. Então, é importante que a gente entenda o seguinte: o dom é mais do que dar. Às vezes eu posso até substituir a palavra dom por dar. Mas, por exemplo, se alguém me pede um copo d'água, toma. Isso é uma ação de dar, né? O que eu estou falando é do contexto. O que envolveu o contexto? Nem sempre dar alguma coisa implica dom. Mas o dom sempre implica dar alguma coisa. O dom vai instituir, então, simultaneamente, duas relações entre aquele que dá e o que recebe. E são relações antagônicas. Uma é de solidariedade, porque quem dá partilha aquilo que tem. Ele aproxima os sujeitos. Por outro lado, também é uma relação de superioridade, porque aquele que recebe fica em dívida para com aquele que deu. O autor nos faz reconhecer ainda que quando o objeto retorna ao seu proprietário inicial, não se trata de devolução, mas dar de volta. E vai chamar isso de contradom, que é aquilo que eu já comentei. Um outro exemplo que a gente pode dar nisso é uma receita. Vamos supor que eu passe uma receita de bolo ao professor Peter. No futuro ele vai passar a receita de bolo ao filho dele, é o Henrico, né? O Henrique pode ensinar essa receita de bolo para a esposa dele, e um dia a esposa dele encontra a minha filha e passa para ela essa receita de bolo. E a minha filha começa me explicando assim: mãe, você conhece o Peter? Eu falo: conheço. Pois é, eu recebi uma receita de bolo da nora dele. Veja, a receita de bolo pode ser exatamente a mesma. O Peter pode não ter mudado nada nela, nem o Henrico, nem a nora dele. Mas quando essa receita volta para mim, ela não volta mais a mesma receita que eu dei a ele, porque ela volta com as relações que ela estabeleceu na troca desta receita, né? Então, esse contradom, essa devolução da receita é muito mais do que aquilo que eu já dei anteriormente, que voltou para o seu lugar de origem. Daí por que chamar de contradom. Um sistema de prestações totais, então, vai englobar essa circulação de coisas e pode ocorrer em duas categorias. A não antagonista, em que os dons e contradons não assumem uma forma de rivalidade, e a antagonista, reconhecida por Mauss, no Plotiá e no Kula, onde predomina a competição. Para nós aqui, vai ser importante identificar este não antagonista, né? Não especificamente aquele que ele estudou nessas sociedades, mas para nós aquilo que ele traz com relação às não antagonistas. E nas não antagonistas, para relacionar com a educação, visando o desenvolvimento integral do ser humano, existem três características principais a serem destacadas. A primeira delas é que os dons e contradons criam um estado de endividamento, de dependência mútua, que oferece vantagens para cada uma das partes, né? Ou seja, uma situação de ganho-ganho, né? Eu te dou alguma coisa, e o fato de te dar não quer dizer que me tirou algo, né? Muito pelo contrário, me deu. Me deu o quê? A possibilidade de ser aquele que dá, mesmo que isso nunca retorne para mim. Um dom cria uma dívida que um contradom equivalente não pode anular. Então, quer dizer, a nossa relação vai sempre ficar estabelecendo dívidas eternas, né? Sabe aquela coisa, eu te amo mais, não, eu te amo mais. É mais ou menos isso. Sempre vai ter alguém que ama mais e nunca vai parar. Até um dia que vocês não se amem mais, né? Brincadeira. A dívida obriga, a terceira coisa é que a dívida obriga a dar de volta, o que é diferente de restituir, que é aquilo que eu mencionei antes. Nessa situação, a convergência desses três elementos, então, da paz, do desenvolvimento humano integral, e com foco na educação, e essa proposta do sistema de dom do Marcel Mauss, se encontra na minha compreensão, ela se encontra da seguinte maneira. Não é que isso não ocorra na educação. Claro que dar, receber, dar de volta, já acontece no sistema educativo, né? Como eu falei para vocês, não é uma nova forma que eu estou concebendo aqui de fazer educação, mas de reconhecer conscientemente que o processo educativo pode ser entendido como uma troca em sistema não antagônico. E esse reconhecimento é importante, porque aí eu passo a me comportar diferentemente diante dele. Não é casuístico, realmente isso pode acontecer na educação. Não, existe um propósito. E o que eu estou falando aqui é de reconhecer esse propósito de sistema de dom. E reconhecer isso faz-se urgente no cenário que a gente se encontra, né? A educação ela tem sido reprodutora de padronizações, de homogeneidades, ignorando que aquilo que nos une é simultaneamente o que nos afasta. Porque o fato de sermos todos diferentes é o que nos torna essencialmente iguais. E reconhecer essa igualdade é, consequentemente, reconhecer diferentes culturas, crenças e organizações sociais,
o que tensiona as aproximações. Uma educação para o desenvolvimento integral não deve ignorar essas diferenças. Para o Maus, o que estabelece uma sociedade justa é um sistema de trocas no qual as pessoas aprendem a receber e a dar uns aos outros, sem se sacrificarem perante aos outros. É como se dar algo não lhe esvaziasse, mas lhe preenchesse. Não seria subtrair, mas somar. A educação que conscientemente estimule uma cultura de dons pelo circuito das obrigações de dar, receber e dar de volta, enalteceria cada sujeito em suas particularidades, porque dar guarda consigo a condição de autoafirmação, já que cada um dá aquilo que lhe pertence. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. O que eu não tenho, eu não consigo dar. E quando eu dou o que eu tenho, eu me autoafirmo. Veja, existe uma marca. A Ana deu isso porque eu a identifico assim. Estabelecida, então, a possibilidade de ter um processo educativo que vise o desenvolvimento humano integral para a edificação da paz, pautado num sistema de prestações totais não antagônicas, é preciso discutir qual que é o conteúdo desse processo. O que eu vou dar nesse sistema de trocas? O que eu posso dar? O que seria importante dar, já que eu estou assumindo isso propositadamente? Já que eu estou dizendo que estou entendendo que a educação é esse processo de sistema de dom. O que eu vou dar? Né? Claro, vocês já sabem o que eu vou dar. Eu vou dar Caritas. O dom de Caritas. Mas antes de eu falar especificamente sobre isso, eu quero fazer algumas provocações aqui com vocês. Veja essa imagem. Se eu estivesse numa sala de aula, eu ia fazer aquelas perguntas. O que vocês acham e tal. Mas eu vou compartilhar com vocês, embora eu tenha muita vergonha, o que eu imaginei quando eu vi essa imagem pela primeira vez. E eu imaginei que aquela figura da esquerda para vocês estava tirando coisas da figura da direita. Quando, na verdade, existe um texto que vai falar furtivamente, coloquei algumas blueberries, esqueci o nome da fruta, no bolso de um estranho, e acho que aí até tem um erro de inglês, so they, so him, ou he. Então, ele poderia ter um pouco de um lanche para mais tarde. Então, na verdade, a ideia é colocar alguma coisa. E aí, quando eu pensei que ele estava tirando, eu me constrangi, porque eu falei, porra, por que eu estou achando que a pessoa está tirando... Desculpa o palavrão. A pessoa está tirando alguma coisa. Eu olhei e falei, bom, vamos pensar, né? A primeira coisa a gente sempre parte do pressuposto, em especial quem está no direito, porque a gente fica criando regras para que as coisas não deixem de funcionar, de que existe alguém que vai quebrar uma regra. Né? A gente vai, olha, mas se a gente fizer desse jeito, alguém pode... A gente está sempre pensando em formas em não permitir que alguém faça alguma coisa de errado. Então, você sempre tem uma mentalidade já direcionada para algo que se tira, que se subtrai, que é negativo. No meu caso, estou falando de mim, ok? No meu caso. A segunda coisa é pela imagem. Veja, aquele que está recebendo, ele tem um formato humanoide mais agradável. Né? Eu posso até dizer que ele parece um professor. Né? Ele está de camisa, tem um óculos. A carequice dele já demonstra alguns anos de sabedoria. Né? Enquanto que a outra imagem ela é meio humanoide, ela é distorcida, ela me lembra alguém que é desprovido de alguma coisa. E foi por isso que eu pensei dessa maneira. Porque eu vi só as aparências. E eu julguei previamente essas aparências. E isso, eu imagino, não acontece só comigo. Né? Porque eu posso dizer, com certeza, eu não sou uma pessoa que tem vontades só negativas. Não sou totalmente boa também, mas não quer dizer que eu tenho aí sempre indicações negativas. Então, eu acredito que isso possa acontecer com outras pessoas. A verdade é que essa imagem apareceu no Facebook e algumas pessoas falam assim, o que você pensou? E aí você vê a mais variado universo de respostas. Né? Bom, eu queria passar para vocês, é bem rápido, 2 trechos de um filme. Eu vou pedir para o pessoal colocar aí, eu queria que vocês prestassem atenção. O primeiro deles tem em torno de 7 minutos e o segundo uns 3 minutinhos. Pode soltar. Some of the most generous people I know have no money. And that's how it should be. When we have no money, it's a different lifestyle. When you see the old people, there was no, in our language we have no such word as please or thank you, because it is what is expected of us is that we share and we give what we have. Today, we have to say please, we have to say thank you, we have to beg for things. In the old days, it was just a giving thing
that we would share things. That was a part of who we are. And not only for Aboriginal people, I expect people all around the world would do the same things before money. But nowadays, it's mine. There are words like mine. We don't share our things anymore. And it kills us as human beings, as a society, as a race. When I say race, I'm talking about the human race. But we deny other people shelter, we deny other people food, we deny other people their survival purely because of money. ऐसा हमने का नेताजी करें जे हमने का आदमी बना दी, नहीं तो हमने का भूखन मर जाब जा। तब सरकार का तब दोष आई, नेता लोग का जो दोष आई, जब हमने का 72 बिनू, बिछौना बिनू, बर्तन बिनू, हमने का मुँह तानी जा, जाने हमने का कलपता नहीं जा, अन्न बिनू कलपता नहीं जा, हमारे लड़का मुँह ताड़े सन, हमने का घर नहीं खे, दुआर नहीं खे, ना हमने का खेती बा, हमने का देश तक कुदारी फौड़ा चला के ले खाता नहीं जा, और में ले खाता नहीं, में हमने का एक बार खाता नहीं, एक बार हमने को उपास करता नहीं जा, हमने का क्यों सुनवाया नहीं के, सरकार का सुनवाया बानी, सरकारों सुनवाया नहीं की, सरकारों अपने खतरा बानी, गरीबों खतरा हमने खतरा नहीं की, सरकार हमने के इतनी नेताजी लोग आकर द्वार पर हमने के देख ली जे कैसा नौकरी के घर बा द्वार बा का खाता रे सा का पिया तारे सन चटनी रोटी खाता रे सन नून मरचा खाता रे सन पटाई रहता रे सब अपना घर में गुटियाई रहता रे सन 72 बिनू ओढ़ना बिनू बिछौना बिनू केकरा आगे रोई जा नेता लोग आगे रोता नहीं जा। Pode cortar, passar para o outro? I remember my stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and pieces of wood and all kinds of stuff. And after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you, and I only did it because I love you. It was kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was because she saw past my conditions. And the fact that I was in prison with a life sentence for murder, and not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And over the course of time and through the journey that we took, that's been pretty amazing. She gave me love, and
taught me what it was. Obrigada. Esses trechos que eu trouxe para vocês são trechos do filme Human. É um documentário de Yann Arthus Bertrand, lançado em outubro de 2016. Está disponível no YouTube, tem 2 partes, eu recomendo, é bem bacana. Eu não gosto muito de explicar imagens ou aquilo que a gente vê, porque eu acho que elas falam por si só. Então, acho que, a partir disso que a gente viu, e das discussões, e daquilo que eu coloquei das minhas preocupações, e da encíclica Populorum, reforçam aí a preocupação do contexto que reclama pensar essa educação como um sistema de dom. E não só essas imagens podem nos ajudar nessa contextualização, como também um outro trecho dessa encíclica Populorum que diz: o mundo está doente, né? O seu mal reside menos na dilapidação dos recursos ou no seu assambarcamento por parte de poucos, do que na falta de fraternidade entre homens e entre os povos. Na mesma toada, a encíclica Solicitudo Reis Socialis, ela atualiza o panorama do mundo contemporâneo, dando destaque ao norte desenvolvido e ao sul em vias de desenvolvimento, com as condições de subdesenvolvimento que se agravaram. E, por fim, a encíclica Caritas in Veritate já indica um cenário policêntrico de desenvolvimento, destacando também o agravamento das situações de precariedade social, mas também cultural, quando, a partir de um discurso interdisciplinar, se desrespeitam certas particularidades. É interessante notar, gente, que quanto mais abrangente o discurso fica, mais fácil de distorcê-lo em favor daquilo que, na verdade, nós não queremos. Isso acontece... Tem um professor chamado Rafael Simeone, da Faculdade de Direito Sul de Minas, que estuda hermenêutica e interpretação jurídica, em especial o que tem acontecido no STF. E, para quem tem assistido ou visto determinadas justificativas e discursos, é possível notar que, às vezes, a mesma justificativa, o mesmo conjunto de palavras serve para justificar coisas absolutamente contraditórias. Então, é essa discussão de contexto. Quanto mais interdisciplinar a coisa se torna, menos controle você tem sobre o discurso que se faz sobre ela. Daí porque é preciso ter alguns princípios norteadores de uma discussão interdisciplinar, né? Esses princípios norteadores vão fazer com que a gente discuta aí algumas questões relacionadas a esse reconhecimento de que a dignidade humana é aquilo que vai justificar dar caritas, né? A dignidade humana, então, que eu trago para vocês aqui, antes de falar efetivamente do dom de caritas, vai fazer essa justificativa, como eu comentei, diante desse contexto que nós vimos. Tem um livro do professor Risato Nunes, em que ele vai falar do significado da dignidade da pessoa humana no contexto da Constituição Federal e no contexto brasileiro. Mas, para além disso, eu queria dar destaque aqui a alguma questão específica dos estoicos, feitas pelo Laffer e pelo professor Oney Queiroz Assis. E eles vão dizer o seguinte: para os estoicos, existe um destaque de 2 grandes princípios entendidos como naturais. Quais são eles? O amor para consigo mesmo, que é o amor à própria vida, que é a autopreservação, e a conservação da vida, que implica uma sociedade entre os homens, uma solidariedade comunitária, principalmente com a própria prole, que é onde você tem um relacionamento mais direto. Com essa noção, o estoicismo ele vai romper algumas barreiras, as barreiras, as fronteiras das cidades, e vai enxergar o mundo como uma grande cosmópolis. Uma única cidade onde todos os seres humanos estão ligados pelo mesmo destino. Todos, por natureza, são parentes e amigos entre si, porque todos são centelhas do mesmo logos. Essa noção eleva a dignidade das pessoas e coloca-as em um mesmo patamar. Todas são cidadãs do mundo. Então, veja, a gente respeita a particularidade de cada um. É o fato de ser humano que converge, que identifica o que seja igualdade. Quando a gente fala de inclusão, a primeira coisa que as pessoas pensam é naqueles que são pessoas com deficiência, aqueles que têm um déficit de aprendizagem, quando, na verdade, a inclusão é para todos nós. Incluir-se é reconhecer que você, enquanto um indivíduo único e diferente, faz parte de um coletivo onde todos são diferentes. Inclusão é para todos.
Claro, eu vou fazer uma discussão de equidade, né, aristotélica, dar a cada um o que é seu, tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. É óbvio que eu não estou dizendo aqui que um cadeirante tem as mesmas condições de uma pessoa que anda. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que aquele que anda também tem as suas particularidades, as quais devem ser respeitadas. Cada dia mais a gente discute essas particularidades que nos afastam enquanto unidade de pessoa, mas nos aproximam no reconhecimento de que ser humano é ser único, é ser próprio, é ser diferente. Então, essa noção de cosmopolitismo, ela rompe com os preconceitos e as intolerâncias na medida em que dissolve as fronteiras entre os homens e os estados. É a naturalização da pluralidade inerente a cada indivíduo, pois reconhecidos como unidade em coisas efetivamente comuns que respeitam as suas particularidades. Né? O item 80 ali faz uma fala nesse sentido, não lembro agora de qual encíclica que eu tirei, da Populorum. Ele vai também nesse sentido que a gente vem discutindo a dignidade humana. Né? Neste caminhar, todos somos solidários. A todos quisemos nós lembrar a amplitude do drama e a urgência da obra que se pretende realizar. Soou a hora da ação. Estão em jogo a sobrevivência de tantas crianças inocentes, o acesso a uma condição humana de tantas famílias infelizes, a paz do mundo e o futuro da civilização. Que todos os homens e todos os povos assumam suas responsabilidades. Né? Desse modo, existe aí uma necessidade de ampliação de amor. Também na encíclica Solicitudo Rei Socialis, vai falar sobre, depois de fazer uma contextualização do que tem acontecido no mundo, a primeira nota positiva que ele vai fazer tem a ver com a dignidade humana também, e eu trouxe para vocês. A primeira nota positiva é a da plena consciência, em muitíssimos homens e mulheres, da dignidade própria e da dignidade de cada ser humano. Essa tomada de consciência exprime-se, por exemplo, na preocupação, mais vivida por toda a parte com o respeito dos direitos humanos e na rejeição mais decidida das suas violações. Né? Caritas in Veritate dedica todo um trecho a discutir um item que vai chamar de colaboração da família humana. Eu não tenho tempo, mas eu gostaria de ter trazido. Eu fui tentar selecionar e foi impossível. Então, eu achei, não, vou falar que existe esse item, né, porque acho que ele tem essa discussão. Então, nesse sentido, se a educação para o desenvolvimento integral do ser humano pode ser entendida como um sistema de prestações totais não antagônicas, visando a paz entre os sujeitos, compreendidos nessa perspectiva estoica cosmopolita, qual é o bem ou a coisa protagonista do circuito dessas obrigações? Essa coisa ou bem é caritas, ou numa tradução livre, o amor descompromissado. E o fato de... Perdão, acho que eu pulei alguma coisa aí, né? Aí. Não, peraí. Tem um outro antes disso. Não, acho que é isso mesmo. O caráter universal, então, do conceito... não é isso mesmo. O caráter universal desse conceito de caritas, então, por que você... Lógico, dignidade humana vai justificar o motivo pelo qual eu estou elegendo caritas como esse conceito, como este conteúdo de dar, receber e dar de volta. Mas existem ainda 3 grandes fatores que nos autorizam tratar a caritas como esse conceito de caráter universal. A primeira delas é que a filosofia cristã vai derivar da filosofia grega. O Gideon vai dizer que o surgimento dos primeiros filósofos cristãos é lá no século II, com os padres apologistas, em que a apologia acabava sendo um arrazoado jurídico, né, junto aos imperadores romanos, a fim de sustentar a justificativa e o reconhecimento do direito dos cristãos num império que era oficialmente pagão. A segunda coisa que me autoriza a fazer isso é o fato de que a filosofia cristã ela não se afastou das discussões sociais. Um exemplo muito claro para mim é o livre-arbítrio, que inclusive é importante para essa nossa discussão do sistema de dom. Né? O livre-arbítrio é base do Estado moderno. É a noção da autonomia de vontade, a vontade livre, a distinção entre poder e querer, que permite compreender as teorias que enxergam o Estado de Direito como formas contratuais. Então, Rousseau, Hobbes, Locke, todos eles foram influenciados por essa discussão do livre-arbítrio. E o contrato vai deixar de ser uma questão de status, como ocorria com os romanos, e vai passar a ser concebido como resultado da convergência de vontades totalmente livres e iguais. Então, que isso é importante no sistema de dons e contradons do Mauss. É a vontade livre e desobrigada de dar.
Quando você recebe, é que ele está dizendo que o fato de dar obriga. Mas se você não devolver, também não vai causar nenhum tipo de efeito àquele que deu algo a você. Ao encontro, então, da encíclica Solicitudo Rei Socialis, há uma passagem que dá destaque a uma questão demográfica, as campanhas sistemáticas contra a natalidade, que também reforça esse não distanciamento da filosofia cristã às discussões sociais, né? E aí eu trago para vocês. Em qualquer hipótese, trata-se de absoluta falta de respeito pela liberdade de decisão das pessoas interessadas, homens e mulheres, não raro submetidas a intoleráveis pressões, incluindo as econômicas, a fim de cederem a essa forma nova de opressão. As populações mais pobres é que vêm a sofrer por fim os maus tratos. E isso acaba por gerar, muitas vezes, a tendência para um certo racismo, ou por favorecer a aplicação de certas formas igualmente racistas de eugenismo. Então, esse livre-arbítrio, a percepção dele, vai fortalecer este vínculo estabelecido entre as duas filosofias. Outra coisa que eu achei interessante é que, ao ler as encíclicas, quando a maneira como elas foram escritas, também acaba reforçando bastante essa discussão, em especial quando eu encontro pontos com os quais eu tem um nível super alto de concordância. E, por fim, o fato de que Caritas é a mais importante das virtudes, né? E aí, aqui, no texto original que eu escrevi, eu falo um pouco do Bitar, do Ferrar Júnior, como, para eles, o amor é uma renúncia, o perdão como uma forma retributiva, a lei de Caritas, resumindo, todos os preceitos dos quais os comportamentos humanos devem se destacar, de que dar ao outro é, em certa medida, dar a si mesmo. Entretanto, eu achei mais interessante rever isso e trazer para vocês alguns trechos dessas encíclicas, um da Bíblia, que eu coloco no artigo, e outros textos das encíclicas. Então, o primeiro deles é em Coríntios 1, capítulo 13, versículo 13. Agora há fé, esperança e caritas, amor. Essas três coisas, mas a caritas é a maior de todas. Assim faz parte do ensinamento e da prática mais antiga da igreja a convicção de estar obrigada, por vocação, ela própria, os seus ministros e cada um de seus membros a ativar a miséria dos que sofrem, próximos e distantes, não só com o supérfluo, mas também com o necessário. Trata-se, antes de tudo, da interdependência apreendida como sistema determinante de relações no mundo contemporâneo, com as suas componentes, econômica, cultural, política e religiosa, e assumida como categoria moral. Quando a interdependência é reconhecida assim, a resposta correlativa como atitude moral e social e como virtude é a solidariedade. Pela sua estreita ligação com a verdade, a caridade pode ser reconhecida como expressão autêntica da humanidade e como elemento de importância fundamental nas relações humanas, nomeadamente de natureza política. A caridade é um amor recebido e dado, é graça, caris. Destinatários do amor de Deus, os homens são constituídos sujeitos de caridade, chamados a fazerem-se eles mesmos instrumentos da graça para difundir a caridade de Deus e tecer redes de caridade. Depois, é preciso ter em grande consideração o bem comum. Amar alguém é querer o seu bem e trabalhar eficazmente pelo mesmo. Ao lado do bem individual, existe um bem ligado à vida social das pessoas, o bem comum. É o bem daquele, nós todos, formado por indivíduos, famílias e grupos intermédios que se unem em uma comunidade social. Não é um bem procurado por si mesmo, mas para as pessoas que fazem parte da comunidade social e que só nela podem realmente, com maior eficácia, obter o próprio bem. Querer o bem comum e trabalhar por ele é exigência de justiça e de caridade. Acho que essas citações que eu trago aqui, elas acabam reafirmando, né, esse caráter universal de caritas, né, a amplitude desse conceito. E por que ele se justifica por si só? Porque, vejam, caritas, que eu estou traduzindo como amor descompromissado, sendo o conteúdo daquilo que eu devo dar e receber nessas trocas educacionais reconhecidas como um sistema de dom, pode ter qualquer outro... Não é a ação do amar, mas é você dar aos outros com esta intenção. Né? O dom de caritas é a intenção de dar aos outros coisas que só você pode dar, porque elas só pertencem a você, num processo de autoafirmação, de autorreconhecimento de que você
é alguém que pode dar algo e que só vai fazer bem a você e ao outro, independentemente de em algum momento, em algum dia, você receber isso em volta, ou em troca. Nessa situação, então, eu vou caminhando para as minhas considerações finais, e eu vou ler um pouco aqui para não perder exatamente a ideia central que eu quero deixar para vocês. Ao entendermos a educação a partir de um sistema de prestações totais não antagônicas, assumimos a dignidade humana enquanto pilar desse desenvolvimento integral, em que as diferenças não são colocadas de lado, mas ressaltam enquanto fator que reunifica os seres, porque todos cidadãos da mesma cosmópolis. A dependência se torna condição sine qua non para a liberdade, ao estimular obrigações de dar, receber e dar de volta dons e contradons, num sistema sem equação matemática de igualdade, mais promotor dela. Dar algo jamais será compensado, ainda que dar obrigue, pois dar de volta não é restituir. Num contexto em que as dívidas são incentivadas sem jamais serem pagas, é preciso que o protagonista desta exponencialidade seja promotor da justiça e da paz. Uma justiça que reconhece a liberdade inerente aos seres humanos, permitindo-os não só querê-la, como poder praticá-la, colocando em destaque o amor descompromissado, aqui traduzido em Caritas. Atribuir o conceito de Caritas, o livre-arbítrio, permite respeito à individualidade do ser humano na coletividade, pois a ele é dada a liberdade de decidir dar Caritas, onde dar significa autoafirmar-se sem humilhar o outro. Face assim a liberdade de dar Caritas, a efetivação de uma sociedade pacífica, a questão central da nossa discussão. Uma educação que vise uma cultura de direitos humanos, portanto, deve ser uma educação da dádiva, que substitua a sociedade do consumo, a sociedade do ter, pela sociedade da solidariedade, onde as diferenças nos aproximem e sejamos efetivamente iguais. Neste cenário, paz é a única palavra que pode descrever este estado das coisas. Muito obrigada.